Oi, meu nome é Sara Júlia Lucchini, eu sou graduanda em Medicina Veterinária e hoje eu vou estar apresentando um pouquinho sobre a semiologia. A semiologia, ela é o estudo dos sintomas e dos sinais e no nosso caso, os nossos pacientes são os animais. Eu vou estar falando um pouquinho como é que ela se aplica na prática, quando a gente recebe um animalzinho na clínica, como é que a gente vai estar estudando os sintomas e os sinais deles. E posteriormente eu vou estar falando mais especificamente de como a gente faz essa semiologia aplicada no sistema digestório. Bom, iniciando em aspectos gerais, recebi meu animalzinho na clínica, recebi meu paciente, o que eu vou precisar fazer inicialmente? Eu vou precisar de uma resenha. Essa resenha ela vai conter o quê? O animal, o nome do animal, o nome do tutor, mas mais importante que isso é a raça desse animal, a espécie, o gênero e a idade. Por que são importantes esses tópicos? Porque na espécie eu vou ter diferenças anatômicas entre as espécies, eu vou ter diferenças de doenças entre cada espécie, então é muito importante que eu esteja relatando isso. Quanto ao gênero, eu vou ter diferenciações de macho e fêmea, diferentes doenças também no sistema geniturinário, então vai ser muito importante eu também estar relatando. A idade, eu vou ter alterações que serão congênitas ou adquiridas e dependendo da idade do meu paciente, ele já vai estar me indicando o que pode ser. E quanto à raça, eu vou ter alterações quanto ao porte. Animais de porte grande já podem ter propensões a diferentes doenças e de porte pequeno a outras. Então, a minha resenha inicial ela é muito importante para eu conhecer quem é o meu paciente. Após a resenha, uma próxima etapa muito importante é a da anamnese, que ela será o meu ponto inicial para o meu diagnóstico. A anamnese ela é a parte da entrevista. Seria essencial se eu pudesse entrevistar o meu paciente. Porém, meu paciente não fala, então eu necessito entrevistar o tutor. E essa parte da entrevista, ela acaba sendo algumas vezes, ou muitas das vezes, mais complicada do que a própria obtenção do diagnóstico da nossa doença. Agora, as perguntas e os exemplos na minha anamnese já serão mais voltadas para o sistema digestório, para posteriormente eu poder apresentar aqui como é que é feito o exame físico, né? Só fazendo uma introduçãozinha do que é o sistema digestório. Ele é um conjunto de órgãos que é responsável pela digestão do alimento, né? E basicamente, e um pouquinho mais especificamente, ele vai ser a captação, a digestão e a absorção das substâncias nutritivas. A gente pode dividir o nosso sistema digestório em tubo digestivo e órgãos anexos. O tubo digestivo, ele vai compor a boca, o esôfago, as alças intestinais, o reto e o ânus. E em ruminantes, que são a vaca, boi, por exemplo, a ovelha, eles possuirão pré-estômagos e o abomaso. E os meus órgãos anexos, eles serão, por exemplo, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Na anamnese também, diversos fatores entram em consideração. Muitos deles são meros detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, me chega o tutor relatando: o meu animal está sem fome. A gente tem que, peraí, ele está sem fome mesmo ou ele só está sem apetite? Porque são coisas diferentes. O animal ele realmente não consegue comer ou ele não tem vontade de comer nada, ou ele não está a fim de comer o que lhe é oferecido, ele não tem apetite, ele não tem palatabilidade, ele só não gosta da comida que lhe é fornecida. Então, isso tudo sempre entra em consideração. É nessa etapa que eu estarei perguntando a queixa principal. Qual o motivo que você trouxe seu animal aqui hoje? Eu teria que investigar também histórico clínico, se ele já não for seu paciente ou se caso ele tenha ido visitar outro médico, feito outros procedimentos ou alguma coisa que você não saiba. Você tem que perguntar sobre a carteira de vacinação, o que o tutor já, quando for fazer a visita ao médico veterinário, é muito essencial que já esteja sempre com a carteira de vacinação e com as vacinas em dia. E também perguntas como coabitantes,
Quem mora junto na casa desse animal? Às vezes, agora parece que não é muito importante essa questão, mas o seu animal ele fica de vez em quando na casa daquela avó que vai estar dando algum petisquinho ali pro seu animal que você não saiba, ou ele mora com um irmão que é uma criança que pode acabar dividindo na inocência o alimento com o animal, isso tudo vai constar na anamnese e vai ser muito importante. Agora, com um exemplo, o tutor chega na clínica e se queixa, doutora, o meu animal está com hiporexia, ele está com redução ou ausência de apetite, com consequência uma anorexia, ele está mais magro. Isso é um sinal clínico que remete que o meu animal está com algum problema no seu trato gastrointestinal? Não, vamos do mais simples, vamos fazer uma análise semiológica do mais simples. Como eu comentei, o nosso sistema digestório, ele se inicia na boca. E por que não? A falta de apetite ou o meu animal não estar comendo não pode ser simplesmente um corpo estranho aderido no palato duro, no céu da boca do seu animal, o que faz ele ter dor e não conseguir comer. Não é não ter vontade, não ter fome. É ele não conseguir, é sentir dor. E é a partir da queixa principal que o tutor for fornecendo ao longo da consulta que você, como médico veterinário, vai ter que se virar para tentar absorver a maior quantidade de informações para que o seu trabalho seja bem executado, que a sua semiologia, sua anamnese tenha sido bem feita e você tem que ser bem observador e tem que aprender a lidar com o tutor, como eu já havia comentado, porque senão, muitas vezes, se você chegar já insultando ele não vai querer te dizer a verdade e muitas vezes vai dificultar na chegada do diagnóstico. Após a etapa de conversação com o proprietário, toda a parte que a gente fez da resenha e da anamnese, a gente parte para a exploração clínica. E ela vai conter a inspeção, a palpação, a percussão e a olfação. Bom, então, essa é a minha paciente, ela é a Caramel, ela tem por volta de 3 a 4 meses de idade. A gente pode observar isso, depois eu vou mostrar, porque ela tá agora na fase de troca dos dentinhos, né? Ela ainda não trocou nenhum, mas é bem nessa fase que é o início da troca. Então a Caramel é SRD, ela não tem uma raça definida e ela tem a vacinação em dia, a gente já fez toda a resenha dela e toda a anamnese. Na inspeção, nós vamos utilizar exclusivamente o nosso sentido da visão. A gente vai perceber o estado de consciência do animal, a gente vai colocar ele no chão, vai observar se ele está agindo de acordo com a espécie dele, a gente vai reproduzir sons, vamos ver se ele se ele responde. E nesse caso, se ela não tivesse me mordido, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Então tá, aparentemente, tudo certo. Bom, é na inspeção que eu também vejo o score corporal do meu animal. Então, o ideal é aquele que eu vejo a silhueta, que é essa diferenciação aqui da cintura para as costelas. As costelas elas devem ser palpáveis, porém com uma cobertura de gordura. Então, eu não posso visualizar as minhas costelas. Aqui a Caramel a gente não consegue visualizar as costelas dela. E então ela está no seu score ideal, porque eu observo a silhueta e eu consigo concluir com isso que ela não está acima do peso e também não consigo visualizar as costelas, então sei que ela também não está abaixo do peso. Bom, na cavidade oral eu terei que observar a boca. Então eu vou estar observando a gengiva, os dentes, a língua, as glândulas salivares, o palato duro, o palato mole e a faringe e a laringe. Só na boca e na cavidade oral eu já posso perceber diversas alterações e indicações de algumas doenças também. Na palpação do abdômen, é importante observar a posição do meu animal, ele deve estar em estação.
Num animal saudável, eu vou conseguir sentir as alças intestinais e vou conseguir sentir a bexiga se ela estiver repleta, se ela estiver cheia. Se eu conseguir observar aqui na minha palpação um aumento, por exemplo, do fígado, ele já me indica uma alteração. Então, eu não posso ter um aumento de tamanho de outros órgãos na minha palpação. Na percussão, eu vou observar se há aumento de massa, se há líquido. Se, por exemplo, a minha paciente possuísse uma distensão abdominal, eu poderia utilizar o dígito digital para estar percebendo se ela possui uma dilatação gástrica, por exemplo. Então, nessa parte a gente botaria ela de decúbito lateral e observaria. Bom, na auscultação abdominal eu posso estar ouvindo os borborigmas, que nada mais são do que gás e água em movimentação. Pode estar sendo escutado nas alças intestinais e no estômago também. Eventualmente um estômago vazio e que apresente assim um animal talvez com fome, mas ele não tem muito valor diagnóstico, esse borborigma. Eventualmente, animais que a gente escuta demasiadamente, esses borborigmas, eles podem apresentar distúrbios na fase da digestão. Bom, na auscultação abdominal eu também posso estar ouvindo o capoteio. Ele terá um som bem semelhante aos borborigmas, mas ele será excesso de gás e água aqui no abdômen do animal, né? Então, eventualmente, muito gás, eu terei dor abdominal, até na palpação. E a região anal também vai ser muito importante eu estar observando na parte de inspeção, para ver se não há nenhuma tumefação, nenhum aumento ali de massa, né? E também na parte de palpação em machos será muito importante, porque eu vou conseguir observar o aumento da glândula prostática, que também já pode estar me indicando por que meu animal faz muita força e acaba não conseguindo defecar. Então, animais que não são castrados, isso aí tem sim uma correlação. Bom, e então, para finalizar, após toda essa nossa análise semiológica, que é de grande importância, eu posso estar recorrendo a exames complementares, se necessário, eventualmente para processos infecciosos, processos inflamatórios, e esses exames eles podem ser vários, laboratoriais, punção abdominal, eventual excesso de líquido, coproparasitológico para observação das fezes, daí vem a ultrassonografia, o ultrassom, né? A radiografia, o raio-x, endoscopia, fluoroscopia, tomografia, ressonância. Então, são diversos exames que estão à disposição do médico veterinário que a gente pode estar solicitando e utilizando. Mas antes, não esquecer de fazer uma semiologia muito bem completa, que muitas vezes talvez nem necessite de um exame complementar. Então é isso. Obrigada a nossa modelo e paciente aqui, a nossa terrorista, Carabel, a terrorista. Então foi isso. Obrigada.